Olá, gente! Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Viva Bem tem um oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, eu quero lembrar a você que se por um acaso perdeu o nosso programa ou quer acompanhar de novo, o Viva Bem fica disponível no Spotify, Rádio Fã FM e, claro, também no nosso canal, aqui, canal do YouTube. Você procura Fã F1/Viva Bem, você vai encontrar todas as nossas edições. E, claro, também na 99.7, Rádio Fã FM, aos domingos às 7 da manhã. Bom, o tema do nosso Viva Bem de hoje, nós vamos falar sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher. O tema é Uma Vida Sem Violência, é um direito das mulheres. Uma celebração que nós estamos aqui também fazendo, a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Mesmo com o passar dos anos e o empoderamento da mulher e suas conquistas, a violência persiste. Durante a pandemia, essa violência também ficou mais acentuada. Quais são as ações de combate, o papel do judiciário? Esse e outros assuntos nós vamos estar falando aqui no nosso programa, será abordado com a participação de algumas convidadas. A doutora Flávia Elaine, que é a advogada do Instituto Ressurgir, a doutora Tailane Araújo, que é psicóloga judiciária, também a delegada Renata Abreu, delegada da Mulher do DAGV, vai estar conosco, doutora Rosa Jeane Nascimento, juíza da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, são nossas convidadas e eu espero você, fica comigo. É difícil admitir, sabe? Mas eu apanho do meu marido faz 17 anos. Às vezes ele tá mais calmo e fica uma semana inteira sem me bater. Mas quando ele tá mais nervoso, aí é todo dia. Eu só tenho medo de um dia ele me bater até eu morrer. E ninguém quer morrer, né? Essa história é da Dalila de São Paulo, mas também é minha. Eu sou Maria Clara Gueiros e assumi essa luta. Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Bom, gente, como eu disse no nosso programa, nós vamos conversar hoje sobre a violência, né? A violência contra a mulher. Nós estamos na campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e é importante que a sociedade discuta. O tema do Viva Bem hoje é Uma Vida Sem Violência, um direito das mulheres. Estamos celebrando, como eu disse, essa campanha mundial. Ela tem o nome de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Mas aqui no Brasil, ela mudou um pouco de número. A campanha é realizada desde 1991, só para que você possa entender um pouquinho da história, e rapidamente ela tornou-se uma campanha de mobilização global. Envolve cerca de 160 países. Ela tem a finalidade de conscientizar e combater essa forma de violência e também fortalecer a autoestima das mulheres vitimadas. No Brasil, como eu disse, a campanha acontece agora desde 2003, passou a ser chamada de 21 dias de ativismo, com o início no dia 20 de novembro, quando se celebra o Dia da Consciência Negra, e segue até o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Outras datas também marcam esta campanha. Por exemplo, 25 de novembro, que é Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, 6 de dezembro, o massacre de milhares de mulheres, o massacre de mulheres em Montreal, foram milhares, como eu disse, peço desculpas, no Canadá. Então, essas datas marcam, sim, essa campanha de ativismo. E para conversar conosco sobre o impacto dessa violência na vida da mulher, eu recebo aqui a advogada Flávia Elaine, do Instituto Ressurgir.
Eu quero te agradecer a presença, doutora Flávia. Muito obrigada por estar aqui no Viva Bem. Obrigada, eu que agradeço a presença, cumprimento a todos os ouvintes e telespectadores do programa Viva Bem. É um prazer estar aqui trazendo esse tema tão importante que nunca se exaure. Tão importante que nós precisamos visibilizá-lo numa campanha com tantos dias, né? Então, obrigada pelo convite. Pois é, a satisfação é nossa. E, gente, a doutora Flávia, ela faz parte, como eu disse, do Instituto Ressurgir. Para a gente até entender o que é esse instituto, qual é a atuação dele nesse contexto de violência. Esse instituto tem pouco tempo, não é, doutora Flávia? Sim, é um instituto que foi criado há 2 anos e ele tem a finalidade de acolher, de orientar e direcionar mulheres que estão em situação de violência de gênero. Então, nós recebemos essas mulheres no Instituto, direcionamos para o que for preciso em cada caso específico, né? Então, atendemos mulheres de todo o estado e, às vezes, até através das redes sociais, tem mulheres de outros estados também que buscam uma orientação. E nós que estamos em campo, nós percebemos a carência de informação que essas mulheres têm, até de enxergar que o que elas vivem é uma situação de violência. Nós estamos conversando o tempo inteiro na mídia, nos jornais, na rádio, na TV, sobre violência doméstica, né? E sobretudo nesse período pandêmico. Mas perceba que quanto mais a gente fala, mais a gente consegue enxergar a situação beligerante de violência que nós vivemos na nossa sociedade. Então, o conhecimento ele tem sido um dos principais pilares para ajudar que mulheres rompam esse ciclo de violência e consigam denunciar seus agressores, mas esse acolhimento e o direcionamento também são fundamentais, porque enfrentar tudo isso sozinha não é fácil. E falando sobre esses tipos de violência, que aí com certeza muitas mulheres às vezes até vivem, mas elas até não sabem identificar. É impressionante isso, mas é porque a gente às vezes pensa apenas na violência física, não é? Mas existem outros tipos de violência. Quais seriam esses, doutora? Olha, a Lei Maria da Penha, ela elenca 5 tipos de violência. A violência física, que é a que chama mais atenção, né? Muitas pessoas só entendem realmente como violência quando enxergam um hematoma, uma violência visível no corpo da mulher, mas essa não é a única. Temos a violência psicológica, cujo dano assim é irreparável. Temos a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual. Então, são 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha, ela elencou ali na sua legislação. Todo esse tipo de violência, gente, ela acaba impactando, sim, né, na vida da mulher, em todos os aspectos, né? Em todos os sentidos. E daqui a pouquinho a gente fala até, inclusive, sobre isso. Adoece, né? Adoece a mulher. Bom, e falando até em números, falamos ainda há pouco que a pandemia. Infelizmente, a pandemia até, acredito que acentuou ainda mais. Aliás, mexeu com a vida de todos nós, né? Quem não? E ainda estamos vivendo a pandemia. Claro que as coisas estão melhorando, graças a Deus, mas infelizmente acredito sim que isso tenha se acentuado mais ainda. Nós temos conosco já, para também conversar conosco e interagir, a delegada da mulher, DAGV, a doutora Renata Abuim, que vai também conversar conosco sobre essa violência, sobre esses números, principalmente nesse período aqui de pandemia. Doutora Renata, é uma satisfação, obrigada por estar aqui no Viva Bem para conversar conosco. Está aqui comigo também a doutora Flávia, que é do Instituto Ressurgir, para conversar também, para esse bate-papo. Nós que estamos aí nessa campanha dos 16 mundialmente dias de ativismo, no Brasil 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E é um papel fundamental o trabalho realizado pelo DAGV, pela Delegacia da Mulher. Muito obrigada por estar conosco, doutora Renata. Bom dia, Magna. Bom dia, doutora Flávia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, debatendo esse tema tão importante, esclarecendo sobre o nosso trabalho aqui no DAGV e espero contribuir com vocês nesse debate.
Bom, doutora Renata, qual é a atuação da delegacia quando essa mulher chega? Como é que ela é acolhida e o encaminhamento que é dado? Então, Magna, isso vai depender bastante do caso em concreto, né? A gente funciona aqui no DAGV hoje, desde 2018, durante 24 horas. A gente trabalha no expediente normal de 7 a 1, e a partir de 1h da tarde a gente funciona como plantonista, inclusive feriados, finais de semana. Então, a gente vem procurando se aperfeiçoar nesse atendimento para que as pessoas que recebam essa demanda estejam aptas a atender essas mulheres com todo o cuidado que é necessário. É uma demanda muito sensível, né? Muitas das vezes as mulheres vêm aqui na delegacia em um ímpeto de coragem, mas depois elas querem recuar, querem dar para trás. Infelizmente, é uma demanda, como eu disse, muito sensível, porque a gente trabalha com questões muito íntimas, né? Normalmente essas mulheres são vítimas de companheiros, vítimas de filhos, vítimas de pais. Então, são pessoas com quem ela tem um vínculo muito grande. E não é fácil romper essa barreira da denúncia, né? Denunciar essa pessoa que ela tem essa relação de afeto. Então, a gente vem procurando cada vez mais capacitar a nossa equipe para que ela faça esse atendimento da maneira mais acolhedora, que possa esclarecer as vítimas da melhor forma possível, para que a gente possa realmente dar uma ajuda efetiva. Não Sim. basta a mulher vir aqui e denunciar e a gente fazer o trabalho policial, que é o que nos cabe, né? A gente sabe que a gente precisa dar um pouco mais para essa mulher, para que ela se sinta confortável para manter a denúncia dela, que é o nosso maior desafio. Então, a gente vai analisar o caso em concreto, quando ele chega na delegacia. A forma de tratar uma violência sexual é uma, a forma de tratar uma violência física que fique apenas no âmbito da lesão corporal é outra, e a forma de tratar uma ameaça, um crime contra a honra é outra, né? Então, isso vai depender muito realmente do caso em concreto, mas a princípio a gente vai registrar o boletim de ocorrência, vamos fazer o pedido de medidas protetivas, se for da vontade da vítima, e vamos instaurar inquérito policial. Certo. Caso o agressor tenha sido pego em flagrante delito, se os elementos dessa prisão em flagrante estiverem presentes, a gente vai autuar o acusado em flagrante e vamos colocá-lo à disposição da justiça. Certo. Aqui nós estávamos até conversando, eu quero até pedir desculpas para quem também nos acompanha o vídeo, está travando um pouquinho, mas é a questão de internet. Nós estamos com a doutora Renata por Skype, mas nós estamos pelo menos ouvindo bem. A questão é mais a imagem que está travando um pouquinho, mas nós estamos lhe ouvindo bem. De vez em quando aqui há umas interrupções, apenas congelando a imagem dela. Então, agora, doutora Renata, e é isso aqui, a doutora Flávia acho que pode também nos auxiliar nessa conversa, a preocupação com esse período de pandemia em relação a números. A mulher vem se conquistando espaços, garantindo um espaço na sociedade a duras penas, enfrentando todos os tipos de preconceito, discriminação, enfim, e vem se empoderando. Essa palavra tem ganhado assim, uma força muito grande, mas infelizmente essa violência ela ainda persiste. Foi o que eu disse até na abertura do programa. E esse período que nós estamos vivendo de pandemia, doutora Renata, esses números, eles podem ter até aumentado, porque a mulher passou de repente a estar em casa com o agressor, não é? Isso, há informações nesse sentido, doutora Renata? Olha, Magna, no início da pandemia, a gente estava com uma preocupação grande com relação a isso, e em função disso a gente procurou intensificar os nossos canais de denúncia, né? Então a gente nunca parou, o trabalho aqui do DAGV nunca foi interrompido. Os canais como 190, 180, 181 também permaneceram abertos e funcionando muito bem.
Então, assim, eu acho que a gente não experimentou essa questão da subnotificação, que era uma grande preocupação na questão, no início da pandemia. Né? Eu digo isso com relação a Aracaju, né, que é onde eu atuo. Sim. E aqui no DAGV a gente trabalha também com Grande Aracaju na parte do plantão. Né? No expediente a gente só trabalha com as questões ocorridas em Aracaju, mas a gente trabalha com as questões ocorridas na Grande Aracaju nos plantões. Então, com base nesse trabalho da gente, eu posso dizer que a gente não sentiu essa subnotificação. Sim. Né? O ano passado, aqui em Aracaju, foram registradas 2.127 ocorrências, aqui em Aracaju. Né? Nesse ano, até a data de hoje, foram registradas 1.945 ocorrências. Sim. Então, eu acredito que a gente vai alcançar esse número de 2020, né, daqui até o final do ano, porém eu não acho que esse número vai crescer muito mais. E eu conversei, inclusive, com o resto da equipe aqui no DAGV, né, a gente frequentemente se reúne, a gente conversa entre nós, os delegados, e eu perguntei, né, se eles ouviram relatos de vítimas que disseram que tiveram dificuldade de acionar a polícia de alguma forma durante o ápice da pandemia, e eles também tiveram a mesma resposta que eu. A gente não tivemos esses relatos, entendeu? Então, assim, como já tivemos uma abertura, né, com relação à pandemia já há um bom tempo, eu imaginei que se as vítimas tivessem tido essa dificuldade de denunciar, isso não seria relatado em algum momento. Certo. Né? E a gente não teve esses relatos. Então, assim, eu acredito que nossos canais de denúncia estão funcionando muito bem. Isso, né? E isso é motivo para comemorar. Com certeza. Né? Inclusive, uma coisa que eu observei, que me chamou muito a atenção desde o início da pandemia, é que aumentou o número de denúncias através de terceiros, que era algo que a gente não tinha. Né? As pessoas realmente... isso é algo que eu achei muito positivo. Eu acho, me permita, a doutora Renata, e aí falando aqui com a doutora Flávia, essa história eu acho que o Instituto também, com certeza, acompanha isso. E esse dado que a doutora Renata passa aqui chama atenção. Então, aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém deve meter a colher. Então, doutora Flávia... Ultrapassado, já sim. Nós temos que intervir, sim, denunciar, assim. Muitas vezes a vítima ela tem dificuldade de denunciar, até de despertar mesmo, para que aquela situação de violência que ela está vivendo, ela pode se agravar e chegar até um feminicídio. Tem mulheres que têm essa dificuldade desse entendimento. Então, quem está de fora consegue enxergar com mais clareza e pode ajudar nesse sentido, fazer essa denúncia, já que a vítima ela não consegue sozinha. É importante que a gente, enquanto sociedade, a gente enxergue a dificuldade do outro ser humano e acolha, né? E, sobretudo, o acolhimento é fundamental para essa vítima. Pois é, não se omitir, porque a partir desse momento que há essa reação, é uma vida, né? Que aí está sendo salva. Poxa, que boa informação, doutora Renata, né, vocês terem detectado isso. É verdade, Magna, isso realmente me surpreendeu bastante positivamente, porque eu já estou aqui na Delegacia da Mulher há 15 anos, né, e assim, eu nunca vi as pessoas se envolverem tanto e se comprometerem tanto com a violência doméstica como eu tenho visto ultimamente. A gente realmente tem recebido muitas denúncias de terceiros, mais de vizinhos do que de familiares. Tem alguns casos que chegam através de familiares, mas a gente tem recebido mais ainda casos de denúncias que são feitas por vizinhos. Então, são pessoas que estão vendo, né, aquela vítima passando pela violência e deixa de denunciar por falta de coragem ou por vergonha, né, mas as pessoas estão
acionando a polícia, e o caso tem sido trazido aqui para o DGV para as providências cabíveis. Realmente é um desafio muito grande a questão da conscientização, né, Magna? Porque ontem mesmo eu recebi um caso aqui de uma vítima de 20 anos de idade e que ela ainda pedia para que o flagrante não fosse lavrado porque a culpa era dela. Porque ela deu início à violência. Imagine, né? 20 anos de idade. Eu falei para ela, minha filha, não faça isso com você. Veja, você não merece viver isso. Você não é culpada por você ser agredida. Né? A gente sabe que numa discussão, de repente, você pode até ter agido de uma forma mais incisiva, mas isso não justifica ele agredir você. Né? Então você veja que quão difícil é a gente trabalhar com a violência doméstica, né? Com certeza. Porque uma pessoa tão jovem, né, que já nasceu num mundo mais jovem, né, que em tese deveria ser bem menos machista, e ainda tem essa mentalidade. Então, a gente precisa realmente da ajuda de toda a sociedade no combate a esse tipo de violência. Uhum. Bom, doutora Renata, eu quero lhe agradecer imensamente por estar participando aqui do nosso Viva Bem, trazer essa contribuição. E para a gente finalizar, só vamos relembrar aqui os números que as pessoas podem ligar até para fazer essas denúncias, né? E que é interessante que as pessoas saibam e possam continuar contribuindo. Então, se a violência está ocorrendo ou acabou de ocorrer, é muito interessante que as pessoas liguem para 190, que é o número do CIOSP, para a Polícia Militar ir ao local e trazer o caso para a delegacia própria, né, aqui em Aracaju, ao DAGV, e nas delegacias municipais, na delegacia especializada onde houver, ou na delegacia da cidade. Se não for essa situação, o caso já ocorreu, pode ser feita a denúncia através do 180 ou do 181. E essa denúncia vai chegar até nós e nós vamos também tomar as providências necessárias. Né? A gente pode sempre tomar essas medidas sem a vítima, mas se a gente tiver a participação da vítima, a gente tem muito mais sucesso na investigação e no combate à violência, quebrando esse ciclo de violência doméstica. Perfeito. Doutora Renata Abuim, delegada da mulher, muitíssimo obrigada por participar aqui do Viva Bem. E em outra oportunidade vamos conversar com ela com melhor conexão, porque realmente tem horas que telefonia e essa tecnologia que é maravilhosa veio realmente para ficar, mas tem horas que, né, embaralha a vida da gente. Mas enfim, muitíssimo obrigada mesmo por esse bate-papo e até a próxima oportunidade, doutora. E parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a sua equipe. Muito obrigada. Obrigada também. Bom dia a todas. Um abraço. Um abraço grande. Bom, gente, então a gente continua aqui, né, com o bate-papo sobre essa questão da violência. A gente continua aqui com a doutora Flávia. E veja que interessante esse depoimento, né, essa informação passada aqui para a doutora Renata, quer dizer, uma jovem, não é, 20 anos, enfim, e se sentindo culpada, responsável pela agressão sofrida. Vocês se deparam com isso no Instituto, doutora Flávia? Constantemente. Isso é mais comum do que a gente imagina. Gente. Muitas mulheres, elas se sentem culpadas. Sim. Porque isso é algo que já vem trabalhado na mente delas. É cultural? E até o agressor, muitas vezes, ele faz esse dever de casa. Ele vai condicionando a vítima para que ela entenda que a culpa de tudo que acontece ali, de todas as explosões de agressividade, a culpa é dela, porque ele só fez aquilo porque ela provocou, porque ela fez algo que desagradou. Então ele condiciona essa culpa a ela. Na verdade, não é nenhuma mulher vítima, ela é culpada por ser vítima. Chega a ser absurdo isso, mas infelizmente é muito comum. E a nossa sociedade também, ela acabou naturalizando, né, essa violência, a ponto de fato, as mulheres encararem isso como algo até natural, o costumeiro, a mulher precisa ser subserviente. Então, se ela ousa ter autonomia sobre a própria vida, ela já está rompendo um estigma, né, que foi trabalhado na nossa mente durante muito tempo. Hoje,
com tantos debates, a ampliação desse debate sobre o tema está permitindo que a gente cada vez mais vai quebrando, né, todas essas orientações da nossa cultura machista e patriarcal. Mas isso leva muito tempo, desconstruir. Nós fomos criadas numa família naturalmente machista, naturalmente patriarcal, e à medida que a gente vai debatendo, a gente vai tornando isso consciente. E quando a gente torna isso consciente, é que a gente consegue lidar com isso, consegue quebrar aos poucos essas barreiras do machismo. Eu já trabalho com isso há tantos anos, mas eu ainda percebo em uma outra atitude minha, opa, isso aqui tá ainda precisando corrigir. E essa é uma construção e desconstrução constante. É porque realmente é um bombardeio, né? Do que a gente... Então, você mudar uma cultura, né? Não é assim, não é uma coisa tão fácil. E principalmente quando a gente encontra inúmeras barreiras nesse sentido. E o que o Instituto faz e o que as mulheres que nos acompanham e a sociedade para de repente começar a romper isso, né? A romper e avançar nessas conquistas? Olha, a própria lei Maria da Penha, ela já direciona, né, como trabalhar com essa violência em 3 eixos. E o primeiro eixo principal, e que a gente consegue através dele ter uma projeção a longo prazo, é o eixo justamente da conscientização e da educação. Então hoje nós precisamos cada vez mais falar sobre isso em todos os espaços, falar sobre a violência, como romper, como observar a nossa cultura machista, como a gente pode romper isso, trabalhar essa temática não só com mulheres, as mulheres são vítimas, mas os homens também fazem parte disso, né? Então geralmente os homens, eles estão no papel do agressor. E se os homens fazem parte do problema, eles naturalmente devem fazer parte da solução também. Então os homens precisam integrar esses debates, precisamos fortalecer, né? Então as escolas hoje já estão trabalhando essas temáticas com as crianças e isso tem tido um resultado muito positivo. Eu fico feliz e às vezes impressionada também ao mesmo tempo quando eu chego na delegacia e eu vejo mulheres prestando o seu depoimento e elas já têm algumas com tanta clareza da situação de violência que elas vivem, que às vezes eu percebo, eu fico ouvindo assim, e elas falando, olha, eu sofri violência física, assim, 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 e eu sofri uma violência psicológica desse jeito, e ela consegue observar quais são as violências que ela sofreu e ela já consegue citar. E isso já é um avanço muito grande. Enxergarmos a situação de violência. E a gente só consegue isso porque nós estamos tendo espaço para falar. Tem muita gente que acha que tá demais, demais, todo dia, toda semana os jornais só falam sobre violência, mas isso não deveria causar esse desconforto, não. O que deveria era causar o desconforto e a reação são os números. Porque quando você ouve dizer que a cada... porque os dados não são muito precisos, depende também do local, né? A cada 15 segundos, a gente vê nas mensagens que nós estamos veiculando aqui no nosso programa, a cada 15 segundos, de repente, uma mulher está sendo vítima de algum tipo de agressão. Durante o período que nós estamos aqui conversando nesse bate-papo, uma mulher está sendo agredida, mais de uma mulher está sendo agredida. É isso que deve assustar, é isso que deve causar a repulsa e o constrangimento. Para a gente até finalizar, a gente já está esgotando aqui essa parte do programa, nesse bate-papo, eu lhe pergunto a rede de apoio. Né? O Instituto Ressurgir mostra ser uma rede, né, de apoio. E nós precisamos, e as mulheres precisam ter essa rede de apoio. Como é que você avalia o que nós temos hoje aí para essa mulher vítima de violência? Olha, a rede de apoio aqui do estado de Sergipe, ela está sempre em conexão, e até existe aqui um grupo muito bacana de todas essas pessoas que trabalham em rede. O Instituto, ele oferece uma rede de apoio também muito interessante, com advogadas, com psicólogas, assistente social, educadora social, que são voluntárias de diversas áreas para trabalhar nos campos, em todos os campos que for possível, para o direcionamento, o acolhimento e o resgate dessas mulheres. Então, nas prefeituras, você pode encontrar essa rede de apoio, mas tudo vai depender do tipo de violência, como a doutora Renata falou. Primeiro, a gente vai ver qual é a demanda, para a partir daí direcionar. Cada caso é um caso. Bom, gente, então olha que bate-papo legal. Nós estamos nessa campanha
né, de mundial, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. No Brasil, ela mudou para 21 dias, mas não importa, é uma campanha poderosa, é uma campanha que tem uma força muito grande. Várias instituições, Poder Judiciário, instituições como o Ressurgir, outros organismos estão também mobilizando o Ministério Público, enfim, de várias áreas de atuações. Isso é importante, como disse a doutora Flávia, a gente precisa falar sobre isso. Nós temos que estar sempre tocando nesse assunto, fazer parte mesmo de uma conversa mesmo, e não só simplesmente quando a estatística chega ou quando nós temos que registrar os casos da violência e quando, pior ainda, o feminicídio. E aí é triste. E aí é quando você vê que ali já não tem mais jeito, já não tem mais volta. E viver sem violência é um direito da mulher. Então, nós precisamos combater, a gente precisa falar sobre o assunto e a gente precisa denunciar. Doutora Flávia, eu quero lhe agradecer por participar aqui do nosso programa e parabenizar o Instituto, mandar um beijo grande para a doutora Valdilene. Espero de volta tê-las aqui em breve para a gente novamente falar sobre isso, porque isso envolve a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida, né, da mulher, e é tema realmente do nosso Viva Bem. Ao longo de todos esses 15 anos que o Viva Bem está fazendo aniversário, a gente sempre tem uma mensagem de violência, essa que você está acompanhando aqui no programa, todo o programa, para a gente falar sobre o assunto. Muitíssimo obrigada. Magna, eu agradeço o espaço. E eu gostaria de dar um recado a todas essas mulheres que hoje estão numa situação de violência. Você não precisa passar por isso sozinha. Busque uma rede de apoio, busque o Instituto Ressurgir, busque a Defensoria Pública, busque a DAGV, mas não passe por isso sozinha. E se você está visualizando que alguém, o seu vizinho, sua vizinha, alguém que você conhece está passando por uma situação de violência e ela não consegue ter essa iniciativa, tenha você. Não permita que essa mulher chegue a um feminicídio sem que você tenha feito nada. Essa missão é de toda a sociedade, não só da vítima. Muitíssimo obrigada, beijo grande, obrigada por estar mesmo aqui conosco. Bom, gente, nosso Viva Bem faz uma pausa para mais uma mensagem que a gente aproveita e fala agora, também de combate à violência. E eu volto já já. O respeito aos direitos humanos é uma importante bandeira da sociedade, mas nem sempre as mulheres estão incluídas nessa luta. De acordo com a Organização das Nações Unidas, nenhum país conseguiu até hoje acabar com as desigualdades entre homens e mulheres. Isso precisa mudar. Os direitos humanos são garantias contra o abuso e a violência. Uma luta que não tem sexo. Sem os direitos das mulheres, os direitos não são humanos. Eu sou a Luciana Vendramini e assumi esta luta. Assuma você também. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Bom, gente, o nosso programa hoje está abordando a violência contra a mulher. O tema do Viva Bem hoje é uma vida sem violência é um direito das mulheres. E agora, para conversar conosco aqui no Viva Bem, nós estamos recebendo a psicóloga doutora Tailane Araújo. Ela é psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça de Sergipe. Eu já a cumprimento, ela está comigo aqui na tela, para a gente falar sobre essa atuação. Primeiro, para conhecer a psicologia judiciária. Doutora Tailane, obrigada por estar aqui no Viva Bem para esse bate-papo. Olá, Magna. O prazer é meu de participar, né? Podemos colaborar com alguns esclarecimentos à população. Bom, para começar, a gente entender o que é a psicologia, né, atuando no judiciário. O que exatamente o trabalho é realizado? A psicologia atua no judiciário, né, já há um tempo, né? Não é nada muito antigo, mas também não é tão recente assim. E, assim, a nossa principal atribuição é assessorar o juízo nos julgamentos dos processos, na elaboração de suas sentenças, da seguinte forma: elaborando documentos, informes, relatórios, laudos, documentos resultados de perícias ou de estudos de caso que vão colaborar, né, com o entendimento por parte das autoridades
das questões emocionais, comportamentais, psicológicas, do funcionamento psíquico das pessoas, ou até da dinâmica das famílias, para que a decisão mais adiante, né, de um processo judicial, quando essa causa já está judicializada, portanto, possa ser melhor embasada, ou possa ter alguns elementos a mais. Uhum. É assim que atua o psicólogo judiciário, dentre outras coisas que nós conseguimos fazer aqui também. Sim. Essa é a nossa principal atribuição, certo. Né? Posso dizer assim. Uhum. E nessa atuação, a gente não tem como falar em violência, é algo que mexe muito com a gente, né? Sim. E aí, entender a violência, muitas vezes eu acho que é que todos se perguntam, né? Por que a violência existe quando a gente vê os relatos e quando ela chega ao extremo, que é o de tirar a vida do outro. A agressão mesmo, ela já é terrível, né? Já é terrível, sim. Algo abominável. Então, o que leva, como a psicologia, tentar explicar, não sei se é possível, né? Mas como a psicologia encara isso, doutora? É por isso, Magna, por conta dessa dificuldade de entender o que motiva ou o que leva, né, um conflito que pode ser resolvido de uma forma mais saudável a chegar ao extremo da violência, da agressão, né? Ou da agressividade física, ou mesmo daquela agressividade psicológica que acontece pouco a pouco e que vai minando, né, as características positivas da outra pessoa, do companheiro ou companheira, por exemplo, né? E aí é por isso que no nosso trabalho é sempre muito importante a gente tentar ao máximo, né, com a informação que a gente recebe, tentar compreender em que contexto aquela violência surgiu, que tipo de conflito ia se acirrando, ia se desenvolvendo entre os membros da família, né? Que tipos de dificuldades, mesmo sociais, às vezes financeiras, às vezes de suporte por outras pessoas, que tipo de dificuldade, ou pelo Estado também, que tipo de dificuldade aquela família enfrentava, ou as mulheres, ou se havia também questões de gênero, né, agravando a situação, tornando as coisas ainda mais problemáticas, né, a questão de gênero agudizada na relação. Então, é muito importante a gente entender em que contexto essa violência se iniciou e foi se desenvolvendo, né, em outros comportamentos, em outras atitudes, em outros gestos, até chegar ao ponto de ser considerada uma violência contra o outro, né, contra o convivente, na maior parte das vezes. O Tribunal de Justiça, e vocês têm até um trabalho, me parece que vai surgir algo nesse sentido de também cuidar e olhar o agressor, né? É uma forma de entender também as causas da violência? Com certeza, Magna. O trabalho com o agressor, que inclusive está previsto na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha contempla ações junto ao agressor, né? O trabalho com o agressor a gente considera muito importante, porque se aquele crime, o cometimento do crime merece uma punição ou não, é uma questão jurídica, né? Mas do ponto de vista da gente que está estudando o comportamento, que está prestando atenção nos valores, nas emoções, nos sentimentos, nas percepções das pessoas, a gente só pode dizer que determinadas condutas não são saudáveis, né? Que elas extrapolaram o limite do saudável na convivência. E aí a gente precisa trabalhar com o agressor a fim de prevenir novas ocorrências, como também de desenvolver habilidades de comunicação, habilidades sociais melhores, salutares, para que ele possa usar como recurso nas situações futuras, né? Nas negociações, nas conversas, na necessidade de dialogar com quem está próximo, né? E é por isso que muitas vezes a gente encaminha aqui mesmo os agressores ou aqueles que estão respondendo ao processo, embora ainda não tenham sido condenados, para trabalhos em grupos reflexivos, por meio da parceria que o Tribunal de Justiça possui, para que esses homens possam, num trabalho dedicado a eles, né, tendo eles como protagonistas, para que eles possam desenvolver um trabalho reflexivo,
ou até de ajuda mútua com outros homens que são inseridos nos grupos também. Então, essa é uma medida prevista na Lei Maria da Penha e que, na medida do possível, a gente tenta levar adiante fazendo esses encaminhamentos ou até mesmo fazendo encaminhamentos de saúde para que eles possam, se tiverem condições para tanto, seguir uma psicoterapia, se eles quiserem aderir, não sendo obrigados, mas quiserem aderir a um trabalho de acompanhamento psicológico, tudo isso vem a contribuir para a saúde desse homem, né? E também daqueles que convivem com ele, que seja na prevenção de ocorrências desse tipo. E o interessante, quando tomei conhecimento desses grupos reflexivos, é a informação de que esses homens que participam, a reincidência na violência caiu, não é isso? Em termos de voltar a agredir. Então, é aquela história, porque às vezes a gente quer logo a punição imediata, porque a violência, então a gente quer punir, mas até o agressor precisa de tratamento, né? Sim, mas exatamente. A punição é, como eu falei, é uma questão jurídica, né? É necessária. É uma questão... Né? Sim, é evidente que para muitas pessoas isso é enormemente necessário, né? Mas do ponto de vista da saúde, os grupos reflexivos, como você colocou, Magna, os grupos reflexivos, tudo que se vê sobre grupos reflexivos aponta para uma taxa de sucesso muito boa, né? Até Shirley comentava com a gente ontem aqui que o número de reincidências dos homens que participam nesses grupos, as reincidências caem significativamente, né? Então, por aí a gente vê como a importância da reflexão, da psicoeducação para esses homens de hoje e também para a educação daqueles que virão, né? Daqueles que estão crescendo, nascendo, se desenvolvendo. Bom, nós estamos conversando aqui com a doutora Tailane e quando a gente vê o nosso tempo já é exíguo, o tempo é curtinho, vai embora, mas eu quero parabenizá-la e até o próprio Tribunal de Justiça por essa atuação. E o Viva Bem está mostrando essa atuação que muitas vezes a gente não sabe, a sociedade não sabe desse trabalho, né? Eu quero lhe agradecer, viu, doutora Tailane, por participar aqui do Viva Bem. Espero em outra oportunidade, até com mais tempo, conhecer um pouco mais desse trabalho, da atuação aí no Tribunal de Justiça, mas parabéns pelo trabalho realizado. E até que deixe uma mensagem nesse sentido para quem nos acompanha aqui neste período que a gente está de campanha de ativismo pelo fim da violência. Obrigada, Magna. Pode vir aqui conhecer, visitar, ter algumas informações até mais apuradas. Será bem-vinda. E eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa. Prazer foi todo nosso de receber a doutora Tailane Araújo, que é psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça, né, e que desenvolve um trabalho muito importante e a gente precisa divulgar esses trabalhos, porque são nesses locais que a gente vai escutar e vai encontrar apoio. E a mulher precisa dessa rede aí de apoio, saber que ela não está sozinha, né, nessa luta. E é uma luta de todos nós da sociedade. Punir, se for necessário punir, mas cuidar, né? Principalmente cuidar e recuperar esse agressor, entender um pouco também dessa história, dessa patologia. Enfim, não é, doutora? Muitíssimo obrigada, viu? Foi uma satisfação tê-la aqui no nosso programa Viva Bem. Obrigada. Bom, gente, agora nós vamos exibir um vídeo de uma entrevista que nós fomos fazer lá no Tribunal de Justiça com a doutora Rosa Jeane, que é juíza, coordenadora da mulher do Tribunal de Justiça. Nós estamos, inclusive, na Semana da Justiça pela Paz em Casa. A juíza Rosa Jeane conversa conosco sobre a violência e a atuação do Tribunal de Justiça, também num tema tão importante. Vamos acompanhar essa entrevista. Bom, doutora Rosa Jeane, qual o papel do Tribunal de Justiça? Como o Tribunal de Justiça tem atuado no enfrentamento à violência contra a mulher, né? A violência doméstica? O Tribunal de Justiça de Sergipe, pela Coordenadoria da Mulher, que é o órgão responsável no tribunal por esse enfrentamento, tem procurado cumprir a sua função, né, legislativa
de articulação de política pública judiciária e com a rede. Então, nesse papel de articulação, a gente tem procurado efetivar a Lei Maria da Penha com o cumprimento do artigo 35 da lei, que fala justamente dos equipamentos necessários ao atendimento da mulher, ao atendimento dos agressores, que não são somente homens, né? E o atendimento geral da família. Agora, doutora Rosa, pela sua experiência diante desta atuação, tem surtido o efeito esperado? O envolvimento da sociedade e dessas instituições tem atendido às expectativas? Tem porque assim, nós tivemos um avanço muito grande desde 2015, quando começamos com esse programa que nós estamos hoje, né, que é a Semana da Justiça pela Paz em Casa, em que a ministra Carmen Lúcia, sua idealizadora, né, procurou fazer com que os tribunais se mobilizassem durante as semanas, que são 3, né, uma no mês de março, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, uma no mês de agosto, por ocasião do aniversário da Lei Maria da Penha, 7 de agosto, e uma no mês de novembro, por conta justamente dos dias de ativismo. Então, assim, nós temos 3 semanas em que são concentrados, numa maior quantidade, os julgamentos dos processos e o atendimento às demandas dessa mulher. Por quê? Porque antes da Lei da Maria da Penha existia muita violência, inclusive foi isso que levou Maria da Penha a buscar as cortes internacionais, e o Brasil foi, de alguma forma, condenado, né, a indenizar Maria da Penha e fazer essa lei. O Brasil está indo, Magna, para a 10ª condenação internacional por descumprimento dos direitos das vítimas de violência doméstica. Então, assim, isso precisa ser modificado. Daí só é modificado quando o CNJ, o STF, como a ministra Carmen Lúcia essa semana fez uma reunião conosco, dia 16, semana passada, para tratar das dificuldades da implementação da Lei Maria da Penha. E isso que eu estou conversando com você, eu conversei com ela. É preciso que a gente tenha mais CREANs, que são centros especializados de atendimento à mulher. A gente tem CREAS, que atende grupos vulneráveis, não é um serviço com o nome da mulher, né? E com demandas diversas. Então, a mulher precisa ter um espaço de acolhimento individual. A gente chama de integral e integrado, né? Multidisciplinar. E aí eu falei nessa reunião justamente dessa necessidade. E os centros de educação e reabilitação dos agressores, que nós estamos tentando com o município de Aracaju, uma conversa com a secretária Simone, da Senfas, e com a secretária da CEIAS, né, Lucivanda, para que a gente implemente um centro com um nome. Né? Porque é importante que os agressores saibam que tem um espaço que vai fazer a inclusão dele, também psicossocial, e vai fazer a reeducação dele. Né? Ele vai ter grupos reflexivos para mudar essa realidade. Porque se a gente trabalhar só com a mulher, não muda. Só com agressores, não muda. Tem que trabalhar com os dois, né, continuamente. Doutora Rosa, parabéns pelo trabalho à frente da coordenação e ao Tribunal de Justiça por estar nessa luta, no enfrentamento, nessa parceria, e que tenhamos sorte de, quem sabe, um dia comemorar um dia sem violência contra a mulher. Magna, nós que agradecemos, né? O Tribunal de Justiça está cumprindo a sua função, nós assumimos essa luta com todo o empenho, porque nós acreditamos que mulheres em espaço de poder têm uma obrigação muito maior, né? De efetivar mesmo, porque nós sentimos na pele a dor da outra mulher. Então, o Tribunal de Justiça tem feito o seu dever de casa, muito bem feito, graças a Deus, com a ajuda de toda a rede, né? E a gente espera realmente viver num mundo sem violência, um mundo com paz em casa, né? Como essa semana enfatiza. Então é isso. Muito obrigada. Bom, gente, encerramos aqui o nosso Viva Bem de hoje, esperando ter contribuído com um tema tão importante, provocado em você que está nos acompanhando a discussão desse tema. Nós temos que nos envolver, sim, combater a violência contra a mulher. É responsabilidade de todos. Viver sem violência é um direito da mulher. Você ouviu ao longo do nosso programa, inclusive mensagens de combate à violência. Então vamos colaborar, vamos fazer a nossa parte. Viver bem, viver em harmonia. Parabéns ao Tribunal de Justiça, parabéns a várias instituições e órgãos que estão nessa luta diária
pela preservação da vida, pelos direitos humanos e em defesa da vida, em defesa das mulheres. Nosso Viva Bem fica por aqui e até o nosso próximo programa. Obrigada, pessoal, pela equipe, pessoal aí do apoio, equipe técnica aí na retaguarda e até o próximo programa.